Imagine um enigma que tem confundido e fascinado os cientistas de todo o mundo. Um mistério que remonta a milhões de anos, envolvendo criaturas que foram as precursoras da vida como conhecemos hoje. Esse mistério envolve os tetrápodes, os primeiros seres que fizeram a transição do ambiente aquático para o terrestre. Durante anos, pesquisadores têm esperado ansiosamente por uma descoberta que poderia lançar luz sobre essa importante fase da evolução. E esse momento tão esperado finalmente chegou. A história da vida na Terra é repleta de transformações e evoluções. Uma das mais fascinantes é a transição dos primeiros mamíferos do mar para a Terra. Essas criaturas, embora ancestrais dos humanos, eram diferentes de nós em um aspecto crucial. Enquanto hoje caminhamos sobre duas pernas, esses animais eram tetrápodes, que significa que se moviam sobre quatro patas. Isso pode parecer uma pequena distinção, mas representa um marco crucial na evolução da vida na Terra. Agora, você deve estar se perguntando, de onde surgiram esses primeiros tetrápodes? A resposta nos leva a uma viagem no tempo, até a atual Escócia. Nessa região, encontramos os primeiros indícios de um ecossistema terrestre. Isso mesmo, a Escócia é o berço da evolução terrestre. Mas não estamos falando da Escócia verde e montanhosa que conhecemos hoje. Estamos nos referindo a uma paisagem antiga moldada por forças vulcânicas poderosas. As rochas aqui são feitas de sílica, o material de construção do vidro. Fontes termais vulcânicas formaram essas rochas há mais de 400 milhões de anos. Essa composição rochosa não é apenas uma curiosidade geológica. Ela é, na verdade, um tesouro para os paleontólogos, os cientistas que estudam os restos fósseis de animais e plantas. Nas profundezas dessas rochas, os paleontólogos encontraram vestígios incríveis da vida antiga. Imagine desenterrar plantas que ainda preservam suas células como se tivessem sido congeladas no tempo. Além disso, a Escócia se orgulha de abrigar os fósseis mais antigos de insetos já descobertos. E para adicionar mais um elemento de surpresa a essa lista, foi encontrada a evidência de um fungo que crescia até impressionantes 9 metros de altura. Uma verdadeira gigante da sua época. Mas entre todas essas descobertas, uma em particular se destacou em 2015, prometendo reescrever os livros de história. Nas colinas escocesas, cientistas desenterraram fósseis de animais de 4 patas. Estes fósseis não eram de um período qualquer, eles eram da Era Paleozoica, datando aproximadamente de 360 milhões de anos atrás. Foi durante esse período que os ancestrais dos dinossauros prosperaram. O mundo era muito diferente naquela época. E falando em transformações, você seria perdoado por pensar na Escócia como uma terra de clima frio e chuvas frequentes. Volte no tempo para o Paleozoico e você encontraria uma Escócia totalmente diferente. Naquela época, esta terra estava posicionada mais próxima ao Equador, tornando seu clima quente e úmido. Imagine paisagens de vegetação exuberante, intercaladas com períodos de seca intensa e inundações repentinas. Era um mundo dinâmico em constante mudança, um cenário perfeito para um evento evolutivo importante. Os pesquisadores esperaram por essa descoberta por muito tempo. O registro fóssil tinha uma lacuna de 15 milhões de anos. Essa lacuna ficou conhecida como a Lacuna de Homer, em homenagem ao paleontólogo Alfred Homer, que a reconheceu pela primeira vez. Este é um período quase perdido da história, onde pouquíssimas evidências fósseis estão disponíveis. Esse vazio tem intrigado cientistas, pois é exatamente nessa época que se acredita ter ocorrido a transição fundamental dos animais da água para a terra. Por muitos anos, o mistério da Lacuna de Homer manteve os paleontólogos no escuro, questionando o que poderia ter acontecido durante esse período de tempo aparentemente perdido. Mas a escavação na Escócia trouxe luz a esse enigma. 5 espécies fósseis descobertas se tornaram as peças-chave para desvendar o mistério dos tetrápodes e sua evolução. Estes fósseis revelaram que durante este período, os tetrápodes se diversificaram em 2 principais linhagens. Por um lado, tínhamos as aminiotas, que mais tarde dariam origem a uma vasta variedade de espécies, incluindo aves, répteis e, claro, mamíferos como nós. Por outro lado, estavam os ancestrais dos anfíbios, criaturas que adaptaram seus corpos e comportamentos às condições variáveis entre a água e a terra.
Dando um passo atrás no tempo para olhar as primeiras formas de vida na Terra, encontramos plantas que se assemelham às hepáticas de hoje. Estes organismos primitivos pavimentaram o caminho da colonização do ambiente terrestre. Sabemos disso porque os cientistas encontraram esporos dessas plantas. Os cientistas acreditam que um dos primeiros animais de 4 patas da Terra, o primeiro a chegar à terra firme, foi um ancestral anfíbio chamado Ichthyostega. A primeira parte do nome do animal significa peixe em grego antigo, o que revela muito sobre como o animal se movia. Ele se arrastava pelo chão usando apenas suas patas dianteiras que se assemelhavam a barbatanas. Isso é semelhante ao modo como os peixes dipnoicos, apelidados de peixes pulmonados, se movem na Terra hoje. Embora não seja o que imaginamos como uma caminhada ideal, durante o período em que esse indivíduo viveu na Terra, era a maneira perfeita de se locomover. O clima tinha períodos extremamente secos, seguidos por enchentes repentinas, tornando a capacidade de caminhar e nadar uma característica especialmente útil. E os fósseis da Escócia apoiaram essas teorias. Os animais, semelhantes a peixes que os cientistas encontraram, embora ancestrais, possuíam traços únicos que os posicionavam perfeitamente para a transição da água para a terra. Eles apresentavam 4 membros esguios que, ao contrário das barbatanas dos peixes, eram adequados para a locomoção em terra. Mas suas pernas ainda eram muito fracas para levantar completamente o corpo do chão. A seção da cauda tinha que se arrastar pela superfície, semelhante à forma como uma cobra se move para frente. Estes membros não apenas sustentavam seus corpos acima do solo, mas também apresentavam um padrão que se tornaria fundamental na evolução dos vertebrados terrestres: 5 dígitos no final de cada membro. Pode-se imaginá-los semelhante às salamandras modernas, com corpos longos e flexíveis e uma cauda robusta. Além disso, para facilitar a vida fora da água, esses tetrápodes desenvolveram pulmões, uma adaptação crucial que permitiu que respirassem ar em um ambiente terrestre. A diversidade dos tetrápodes começou a florescer e logo 2 grupos distintos emergiram. Por um lado, tivemos aqueles tetrápodes que, depois de se aventurarem na Terra, sentiram o chamado da água e retornaram a ela. Estes são os anfíbios que conhecemos hoje. Por outro lado, estavam os ancestrais dos répteis, dinossauros e mamíferos. Estes tetrápodes, em vez de retornar à água, mergulharam ainda mais fundo na conquista do ambiente terrestre. Nessa época, todas as formas de vida na Terra habitavam o supercontinente de Pangeia. Havia vastos desertos longe dos oceanos. As espécies mais importantes, que caminhavam de 4 patas durante esse período, eram os sinapsídeos. Embora fossem os reis do Permiano, muitos grupos de sinápsidas não sobreviveram às mudanças catastróficas do mundo pré-histórico. No entanto, um subgrupo, os mamíferos, mostrou-se excepcionalmente resiliente. Eles não apenas sobreviveram a inúmeras extinções em massa, mas também evoluíram para se tornar uma das formas de vida mais adaptáveis e diversificadas na Terra, um legado vivo dos primeiros tetrápodes que ousaram sair da água. Para entender plenamente a evolução dos tetrápodes, é crucial visualizar o vasto e intricado panorama da árvore da vida. Em seus primeiros capítulos, a vida começou não em terra firme, mas nos vastos oceanos do nosso planeta. Um estudo recente revelou que a primeira forma de vida a evoluir foi uma água-viva que flutuava nos oceanos. Isso foi um pouco surpreendente, pois os pesquisadores acreditavam há muito tempo que a esponja simples era o animal mais antigo do planeta. Estes seres antigos translúcidos e luminescentes representam um dos primeiros capítulos na longa saga da vida. Os cientistas não conseguiram datar com precisão uma espécie porque não tinha um fóssil da água-viva mais antiga preservado. Isso não acontece com outras criaturas antigas que já percorreram nosso planeta. O ancestral dos dinossauros, tartarugas e crocodilos é conhecido pela ciência. Esses são os animais que surgiram durante a era paleozoica, quando os verdadeiros tetrápodes apareceram. Os paleontólogos os reconhecem por sua abertura característica de cada lado do crânio, uma evolução significativa que os distinguia de seus antecessores aquáticos. À medida que a vida se desenvolvia, os primeiros mamíferos tinham uma aparência muito mais reptiliana. Eram tão semelhantes aos dinossauros que, para os olhos destreinados, seria quase impossível distingui-los.
Contudo, esses mamíferos primitivos começaram a evoluir características distintas como pelo e um metabolismo de sangue quente. Essas adaptações os permitiram enfrentar novos desafios e ambientes. A maioria desses mamíferos era pequena, e muitos levavam vidas noturnas, escondendo-se nas sombras dos gigantes dinossauros que dominavam a Terra. No entanto, um evento cataclísmico mudaria para sempre o curso da vida na Terra. Há 66 milhões de anos, um imenso asteroide colidiu com o nosso planeta, causando a extinção em massa dos dinossauros. Esta catástrofe, que reverberou por toda a biosfera, também representou uma grande oportunidade. Com os dinossauros fora de cena, os pequenos mamíferos, que haviam vivido por tanto tempo à margem, encontraram um mundo repleto de nichos ecológicos vazios. Sua pequena estatura, que uma vez foi uma desvantagem diante dos gigantes dinossauros, tornou-se uma bênção, permitindo que eles pudessem sobreviver e repovoar um mundo transformado. Isso marcou o início da Era Cenozoica, também conhecida como a Era dos Mamíferos. O clima ficou mais quente e as pradarias se expandiram, o que criou condições ideais para os tetrápodes crescerem em tamanho. Alguns mamíferos decidiram não seguir esse caminho evolutivo. Os morcegos, por exemplo, permaneceram relativamente pequenos e tomaram os céus para se juntar às aves. E aqui temos uma das transformações mais surpreendentes na história da evolução. Alguns tetrápodes simplesmente decidiram retornar ao oceano. E o exemplo mais notável desse movimento são as baleias. Hoje, seus parentes vivos mais próximos são os hipopótamos. Ambas as espécies são aquáticas, mas desenvolveram essa característica separadamente. As primeiras baleias eram realmente tetrápodes. Eram os exemplos mais típicos de animais de 4 patas. Se você visse os ancestrais das baleias em sua fase terrestre, pensaria que eram ratos gigantes devido à sua aparência. Os paleontólogos chegaram a essa conclusão na década de 1980, estudando o crânio de um animal extinto há cerca de 50 milhões de anos atrás, descobrindo evidências claras dessa transição surpreendente. Em algum momento da história, as baleias voltaram ao modo de vida marinho. Suas patas traseiras regrediram, mas às vezes os biólogos se deparam com um espécime vivo de baleia que ainda exibe pequenos membros traseiros em sua estrutura esquelética. Um eco silencioso de seus antepassados que um dia caminharam sobre a Terra. Estes vestígios nos lembram da incrível jornada evolutiva que cada espécie em nosso planeta experimentou ao longo das eras. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.